E o Conversa de Verão de hoje termina o nosso ano trazendo 4 convidados. Margarete, desculpa, Margarete, eu não consigo pronunciar seu sobrenome. Repete para mim aí. Tirlone. Tirlone. Tá, vamos lá de novo. É cada sobrenome pancada. Escaranaro eu treinei umas 10 vezes. Eu sou disléxico, gente. Escaranaro é pegadinha. Poxa. Escarranaro, cabelo de puna de cavalo. Vamos lá. 1, 2, 3, já. E o Conversa Sem Recalque de hoje, que é o Conversa de Verão, final de ano, o último do ano. Veja só, já foram 9 programas. A gente vai concluir o ano falando do fim de ano. É tudo novo, de verdade. Ou a gente se engana com isso? A gente está trazendo hoje Margarete Tirlone, Anderson Scaranaro, Patrícia Raffo e Mitzi Mesca, as cadeiras cativas aqui no programa. E para a gente começar, já vou lembrar você, marca aí, curte lá na programação, ativa o sininho, faz seu comentário, repassa, mostra para seus colegas, diga o que é que você pensa sobre isso, porque aqui a ideia é a gente falar sobre a nossa psicanálise de maneira contemporânea, atualizar nossos conceitos e trazer nossas opiniões sem recalque, do jeito que vai, a gente dispara para a internet. Bom, lendo aqui para a gente a abertura, o final de ano reaparece como um ritual civilizatório, e é bem curioso. Uma promessa coletiva de reinício, datas mudam, calendários vêm, e algo em nós insiste em acreditar que o tempo simbólico pode ser reiniciado como se fosse um arquivo. A gente reseta e começa tudo, e o que não deu certo tem uma nova chance de recomeçar e mostrar talvez alguma solução positiva. A psicanálise, no entanto, nos ensina que o sujeito não se organiza pelo relógio, mas pela repetição. O que retorna no fim do ano não é o novo, mas o velho desejo transvestido de esperança, pedindo, pelo amor de Deus, mais uma chance de se inscrever de outro modo, e dessa forma, de fato, resetar alguma coisa. Bem-vindo, meus colegas, e já de cara, eu já trago para vocês uma frase de Freud e uma pergunta. Freud nos traz que o sujeito não abandona facilmente as situações que conhece, mesmo quando lhe causam sofrimento. Então, vem a pergunta para vocês. O fim de ano favorece mudanças reais ou apenas organiza as fantasias de controle sobre a nossa própria vida? Fiquem à vontade. Eu preciso fazer um comentário. Manda! Rafo, para que tanto café, mulher de Deus? É para recomeçar? Manda aí. O que é que vocês pensam sobre isso aí? Vai começar, Rafa, você? Gente, café é vida. Primeiro tem que dizer isso. Café é vida, não? Meu Deus, me dá minha cafeína aqui para remoçar, energizar. Ai, Ricardo, não sei, sabe? Esse assunto para mim é meio mítico. Eu sou daquelas pessoinhas que no final de ano estão se sentindo assim, o capacho, o ó, a capa da gaita, o pano velho no chão. E quando dá o Réveillon, que estoura aquele champanhe, parece que acontece uma mágica, assim. A gente vai dormir, no outro dia acorda, assim, meu Deus, o ano novo. Tudo limpo, tudo resetado, começa de novo, com oportunidades. A gente sabe que não é, né? A gente sabe no racional que é mais um dia, como todos os outros, né? Uma sequência, não vai acontecer nenhuma coisa excepcional, não tem magia que limpa o passado, que restaura a gente, mas esse peso simbólico, para mim, é muito importante. Realmente tem um efeito restaurativo. É um efeito placebo, né? Um efeito placebo na veia. Assim. Mas se isso faz com que a gente tenha realmente oportunidade de mudar alguma coisa, aquelas listinhas, né, que a gente faz, Ricardo, de metas para o próximo ano, geralmente não dá nada, né? Vamos combinar. Geralmente se faz aquela listinha enorme e durante o ano mais do mesmo, né? Quero ouvir os outros. Eu concordo com você, viu, Rafa? Porque, incrível que pareça, eu também fico assim no final do ano.
essa última semana eu tô entrando já em recesso e parece que vai me dando uma nostalgia, o passado parece que ele vem me cutucar, por mais que eu saiba, racionalmente, que as coisas continuam andando e nada vai mudar em relação a isso, mas como Freud fala, a fantasia, ela volta para fazer aquela relação de, você quer, sabe aquele prazer, no desprazer, aquela homeostase de você olhar para aquela situação e falar, será que eu fiz tudo? Será que realmente a gente está repetindo algum padrão de comportamento? Eu até brinco com os meus pacientes, eu falo assim, e aí, final de ano para mim é assim. Eu brinco e falo assim para eles, e aí, qual é a retrospectiva de 2025 para vocês? O que vocês vão levar e o que vocês vão deixar? Para ter realmente essa consciência daquilo que é bom ou não necessário na vida de cada um. Mas até eu mesma faço esse momento para mim, assim, interiormente falando, eu fico nostálgica. Eu sou um ser humano nostálgico. Incrível Então, isso, né? é incrível. Eu, por exemplo, já sofri muito, porque meus filhos, quando casaram, foram embora. Eu moro em Cuiabá. A minha filha para São Paulo, meu filho para BH, e eu sofria muito quando eu não podia ir, ou eles não vinham, e eu sofria. Isso aí me matava. Mas hoje em dia, eu já tenho a opção. Não, a minha filha queria que fosse agora. Não, vou ficar. Vou ficar aqui, porque minha mãe tem uns negócios aí que precisa fazer. E assim, eu não sei se é a idade, o que é, mas eu já não sofro mais por essas coisas. Pelo que não fez, entendeu? Como Pelo que não? não sofro mais pelo que não aconteceu. Eu acho que é a idade. Eu ia te perguntar isso agora, Margarete. É a idade, é a experiência? Eu acho assim Maturidade. que a gente, por exemplo, assim, quando tem 40 anos, a gente já acha que é maduro o suficiente. Quando tem 50 também, mas depois que passa 60, indo para 70, você já tem mais maturidade, muito mais maturidade. Então, assim, eu já não consigo sofrer, eu consigo decidir, não vou lá ficar com os netos, com os filhos, porque eu preciso ficar aqui, e aquilo ali não me ataca, não me... Quando eu Entendeu? crescer, eu quero ser como você. E vai ser. Ai, recebo. Muito em você esses dias no programa que vocês estavam participando, sabia? Oh, que legal, fico feliz de escutar isso. E aí, Anderson, o que é que você acha dessa história? Olha, para mim, eu me apoio muito no que o Nicote falava, sabe? O Nicote fala isso para crianças que tempo transicional e obséquio transicional. Para mim, feriado é a era que a gente se recolhe internamente o self verdadeiro para se reestruturar a partir tanto do passado como do futuro. A gente escolhe aquele tempo é real e ao mesmo tempo não é. Tá dentro e fora da gente. Então, nossas relações com pessoas, obsessos, todos mudam de contexto. Porque aquele contexto é o contexto de reestruturação. Ao momento que a gente peca, reflete o que já passou e reflete o que vai e que virá. A retrospectiva? Mais que retrospectiva, porque ao mesmo tempo que você está pensando no passado, você está pensando para frente. Porque você olha assim, eu estou agora no final do ano. O que eu. Como tira a música, o que você fez e o que você vai fazer, né? Para compensar o que você não fez. Então, assim, e tudo isso não é só perfeito. É para afirmar o nosso verdadeiro eu e colocar assim, e falar assim, pô, o ano inteiro eu fui o Anderson de 2025. O cara que trabalhou, que nem um condenado no ramo corporativo, que tem teus clientes, que ser o mais bonzinho possível para que eles se estruturassem, né? E agora, eu de verdade, é o meu verdadeiro eu para mim mesmo. Como que ele ficou em 2025? E como ele vai ser em 2026? Como ele vai poder ir fim à tona? E eu acho que nessa fase do ano, quando eu verdadeiro nosso, que fica lá guardado, produzido, vem mais na tona. Por isso a gente come mais, a gente diverte, a gente sente melhor os abraços, a gente conversa melhor, porque tá tudo fora da pele. E muitas vezes também pro lado ruim, né? Vai ficar maculado, triste e tal. Então, Porque a melhor Anderson, ferramenta, né? você falou uma coisa interessante aqui, viu? Sobre essa ideia das pessoas chegar no final do ano e querer comer, e querer ligar o foda-se. Realmente tem o seu lado positivo, mas tem muito, eu percebo hoje na clínica, com os anos que eu tô, o quanto as pessoas chegam no final do ano e descarreta.
né, não querem, param e literalmente enfiam o pé na jaca e falam: o mundo vai acabar. É como se o mundo acabasse no final do ano, e no final do começo do próximo ano as pessoas vão catando seus caquinhos, vão se reconstruindo uma ideia de si mesmo. É absurdo como as pessoas param o processo de terapia agora nesse momento. E não só agora, né? Se pensar o carnaval, a mesma coisa. São momentos que que aceita a praça nessa pulsão de morte e vive intensamente aquela repetição de busca do prazer que faz sobrecarregando a pessoa. E isso, assim, é tanto para o bem quanto para o mal, porque, como que eu falo, você está lá, vamos pegar assim, você está abraçando as pessoas que você gosta, às vezes fica irritado porque foi o tio fazendo a piada do PC para milésima quinta vez, e eu fico triste porque eu sou o tio para fé, fazendo a piada. E é um relacionamento muito intenso, e um relacionamento mais sincero que do dia a dia. Por isso a gente fala, Natal tem muita briga, Natal tem muita discussão, o pessoal fica brincando para quem vai comer o peito peru. Coisa que no momento normal de civilizatório, as pessoas não fariam. Porque ela tá com o self verdadeiro mais trancadinho dentro de você. Não é aquele self infantil que quer a coisa do peru. É o self que fala, não, vamos cortar no meio, que eu tô com um pedaço. O que eu acho estranho é que a gente se movimenta durante o ano dentro de várias codificações nas relações intersociais e a gente não estabelece grandes vínculos, né? A gente cria a ficção no final do ano de que a gente se une, se reúne em torno de um bem maior, de um conceito maior, e reata com os laços que a gente já rompeu durante o ano, que em nenhum momento a gente tá com ele estabelecido. O que me chama a atenção é que isso também traz um tom melancólico. As pessoas ficam extremamente... enquanto algumas ficam, de fato, festeiras, aí concordo com a Mitz quando fala que chega esse ponto, as terapias se esvaziam, porque as pessoas acham que está tudo bem, que é um mês de festa. Aí chega janeiro no caos, né, porque acumulou tudo. Além disso, tem uma questão da turma que fica mais melancólica. Eu sou da turma melancólica, inclusive. Eu não gosto de Natal e Ano Novo, né? Essa comemoração ocidental. Já tem uma questão para mim que já muda. Eu sou de uma prática religiosa que Ano Novo não é 31 de dezembro, é 1º de maio. Então, para mim, teoricamente, é uma data neutra. Mas um movimento trazido, e considerando que uma parte de minha família comemora também, eu me sinto extremamente melancólico diante dessa energia, porque parece que é uma tentativa de me conectar com uma coisa que estruturalmente nunca existiu na minha vida. Eu nunca tive laços sedimentados familiares a ponto de vamos confraternizar e vamos brigar, por exemplo, pelo peito do peru, Anderson, entendeu? Não acontece. Mas eu quero jogar para vocês aqui o seguinte. Freud já advertia que o humano não caminha em linha reta rumo à superação, mas em círculos atravessados por compulsões, restos e insistências. O Ano Novo, então, se torna um palco privilegiado para o recalque e para a fantasia. Promete-se mudança sem tocar no que sustenta a repetição. Deseja-se outro destino sem interrogar o próprio desejo. E a virada do ano funciona como uma anestesia simbólica para aquilo que não queremos escutar em nós mesmos. Vamos fazer de conta que está tudo bem. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue diferenciar uma decisão de mudança de uma resposta ao olhar do outro? Como é que a gente consegue identificar que, de fato, há uma transição através de uma decisão e quando, de fato, existe essa maquiagem? Como é que a gente consegue enxergar isso clinicamente, colegas? Eu queria ouvir a Margarete. Fiquei curiosa. Eu não entendi muito a pergunta. Pronto. Como diferenciar uma decisão de mudança de uma resposta ao olhar do outro, a família, a sociedade, as redes? Como é que a gente consegue identificar isso clinicamente? Clinicamente, então, com a família, assim, com as outras pessoas, a gente consegue identificar através, digamos assim, como que eu vou te falar? Ai, me perdi aqui agora. Será que essa conjectura de ser e estar, sobre essas relações que a gente acaba fazendo ao longo do tempo, não só com os nossos familiares, mas os nossos relacionamentos sociais, como a gente acaba, às vezes, dando demais e recebendo de menos, como a gente consegue separar as conjecturas, né? Ah, sim, digamos assim, daí deles estar, digamos assim, às vezes você se sente que você deu muito e está recebendo pouco, né? Quando chega no fim do ano,
as pessoas acabam voltando para a clínica com o sofrimento de não ter recebido tudo aquilo que ele esperava, né? Digamos assim, nessas reuniões de fim de ano, né? Que acaba aquele desejo que tinha de se integrar, às vezes, novamente na família, e não consegue, digamos, não conseguiu ter essa parte resolvida, né? E espera, às vezes ele aposta tudo naquilo que vai chegar lá e vai acontecer. E só que não acontece, entendeu? Não acontece. Daí ele vem, volta para a clínica, como você falou, Mitzi, que eles somem. Eles somem, mas eles voltam mais sofrido ainda de ter ficado, não ter resolvido aquela questão familiar, aquela questão com os amigos. E por isso que hoje em dia muitos começam a procurar, digamos assim, ficar mais com os amigos, às vezes, do que com a família. Né? Distanciamento, relacionamento afetivo com os familiares. Eu percebo isso até mesmo na minha vida, no meu próprio processo de realização pessoal. E quando chega no final do ano, como a gente acaba esquecendo dos problemas emocionais para tentar sempre buscar uma coisa melhor, né? A gente acaba passando por cima até do nosso próprio estado afetivo, dos nossos limites que impomos durante todo o ano, para simplesmente falar assim, tá tudo certo. Agora, no final do ano, a gente passa por cima dessas situações, da faca nas costas, da briga, da ofensa, para ficar um relacionamento bom, né? Sempre isso. A gente sempre passa por cima de nós mesmos para poder se sustentar no meio daquele relacionamento que acreditamos ser bom. O teatro social, né? A gente precisa fazer de conta que as coisas estão bem. Né? É sempre assim. Redes sociais, né? Total. E aí, Rafa, e aí, Anderson? Eu acredito que além do teatro social, sabe? Quando a gente fala dessa parte de escolha de mudança, o teatro de mudança tem muito a ver com a dor. Não existe mudança sem sofrimento. Porque tudo que causa um caso de energia, um esforço, sofre. Você não vai melhorar. É como se a gente fala na psicanálise. Você tá fiado hoje, hein, irmão? Pera aí, viu? Eu falei que tinha uma teoria sobre isso. Manda ver. Quando a gente está chegando no final da psicanálise, a pessoa começa a criar um monte de resistência, porque ela está chegando no núcleo da dor, né? Quando ela começa a secar no coisa. E a mesma coisa com a mudança, porque a mudança tem a ver com o desejo. E para você ficar o real motivo de desejo tem a dor. Aí que muitas vezes a gente começa a mudar, fecha os olhos e ignora que não está mais mudando, que só aceitou a situação atual. E nisso você fica lá, relaciona com pessoas que te machucam, repete vários atos. Então a escolha você te percebe quando você te controla, tenta mitigar a dor. Uma vez que a pessoa está querendo fugir da dor, ela não está mais querendo ter mudança. Ela quer só transformar aquele momento numa coisa suportável para ela. A mudança vem da dor mesmo. Não se explorar assim. O curso, como tira Lacan, é o excesso da dor, né? Então a mudança, como princípio do curso, é uma dor em si. Esse processo não é só no final do ano, né? Mas o final do ano ele acaba gerando essa relação de latência em relação ao desprazer do lugar. Por quê? Por causa do simbolismo. A gente não tem que esquecer que o final do ano em si é um significante. A gente tem 2 final do ano, na verdade. A gente sempre lembra do Réveillon, mas a gente tem nosso aniversário também, que é um final do ano e é o nosso final do ano. Que aquele significa que passou a cara fácil e agora eu preciso recomeçar. Então, assim, você começa a pôr significante, como isso vai afetando o conceito da pessoa. Inclusive, quando a gente faz de astrologia, eu acho que está muito próximo disso. Antigamente existiam as marcas de feriados, tudo, e causavam significantes. Natal, época, isso antes do cristianismo, tá? Época de comer que não doido, porque não vai ter comida amanhã. Carnaval, festa da carne, vamos comer para preparar que secou a colheita, secou o inverno. Isso ia criando um significante das pessoas que foram criando a ideia de signo, sabe? Porque, naquela época, temos um significante que molda o pensamento da pessoa, e esse significante também molda a personalidade que não está nascendo, né? E hoje em dia é a mesma coisa, você notar carnaval, festa junina. Então, toda época que a gente muda o nosso conhecimento se molda a relação do mundo em volta.
Deixa eu perguntar um negócio. Comparando aí, por exemplo, será que nas festas de fim de ano, no Natal, por exemplo, a gente coloca máscara igual no Carnaval? Se volta. Com certeza! Eu queria o contrário, que tira a máscara, tanto no carnaval como no final do ano. Que você fica mais. Porque o ser humano, por vontade, se você for tirar todo o contexto social, ele quer um carnaval o ano inteiro. É E verdade. quer comer, festejar, lembrar do sacrifício feito no dia dele no final do ano para falar que está recomeçando. São épocas que você está tirando. No final do ano, assim, você levanta um pouquinho, mas no carnaval, que é teoricamente o início do ano, a gente solta a máscara e vai curtir, porque aquele dia é o dia que nós fizemos nós mesmos. Fomos fazer os preconceitos, os medos sociais. O final do ano é um contexto onde todo mundo veste uma máscara social para poder lidar com aquilo que ele não quis lidar durante todo o período do ano dele. Essa relação, ela é muito intrínseca em cada um de nós. Todos nós aqui viemos de uma condição onde nós, no final do ano, a gente tem aquela frase, às vezes, da mãe, do pai, ou alguém que criou a gente, fala assim, você precisa chegar lá, mesmo a gente odiando, a gente precisa viver em comunhão. Nós precisamos esquecer o que foi feito e tentar fazer um ano melhor. Existe essa relação de máscara social muito forte. E a meritocracia, gente. Você chega no final de ano, se você passou de ano, você vai ganhar o presente que você quer, porque além de ser Natal, a criança boazinha, né, estruturado para aquilo ali. O que é que tu pensa, Rafa? Ai, Ricardo, eu estava escutando o pessoal aqui pensando, tem uma espécie de pressão, né, para uma paz compulsória, né, entre todos da família, um viver bem, que nunca foi assim durante o ano todo, né? Então chega na ceia de Natal, tem que beijar a tia, tem que beijar o tio, tem que dar abraço no vô, na avó, no primo, no cunhado, que eu odeio, aquela história toda. E é muito desgastante. E acho que dá para entender por que a pessoa veste aquela máscara para se blindar, né? Para se blindar nesse contato aí, para suportar um contato onde, na verdade, não tem desejo. Não tem desejo daquela relação ali, não tem desejo daquela conversa, não é real aquilo ali para a pessoa, não é algo que pulsa querendo aquele encontro, né? Então é bem hipocrisia, assim, é bem, infelizmente, né? E agora com a polarização, então, com o negócio do Bolsonaro versus PT, agora virou assim um campo de batalha, o final de ano, né? É uma loucura, né? Porque daí se joga política na mesa e daí vira uma rebordosa. Enfim, é uma confusão danada, né? Mas, Rafa, o que eu falo, que você tira as máscaras, é exatamente por isso. O verdadeiro selfie, ele não é forte, ele se incomoda com o próximo. Por isso que a gente esconde ele das pessoas. E é nesse momento que você está com as mesmas pessoas de sempre, conversando as mesmas, mas nesse momento você se sente incomodado. Porque o seu verdadeiro selfie está em tona, não é uma máscara. Na verdade, você está tirando a máscara. Você está entrando forçado numa situação social, está tirando sua máscara porque você está transicionando no simbolismo, e depois você mesmo se machuca, porque você quer voltar ao castelo do falso self, né, para se proteger. Eu acho que essas relações de incômodo, tudo, está mais ligado a você, naquele momento de festa, de súbilo, está mostrando que você realmente é, do que você está fazendo socialmente. É pelo contrário, a gente está fazendo coisas que a gente sempre fez, só que naquele momento, naquela festa, dói mais. A palavra de preconceito do tio é mais preconceituosa. A sua mãe comentando do primo que se tem o melhor na vida que você, parece que ele tem muito mais, porque você está mais ali do que o tempo normal. Vem cá, gente. E aquela turma que, de fato, gosta mesmo do evento em si, e vivencia isso, decorando a casa e fazendo tudo, comprando champanhe, pulando 7 ondas, roupinha branca, blá, 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 blá. Essa turma, freudianamente, tem alguma coisa a ver com a infância lá atrás, ou é uma falta sendo coberta,
que é que vocês acham disso aí também? Porque tem uma turma que curte, né? De fato, Eu curte. sou dessas, Branco. Como Eu assim? adoro final de ano, adoro festa. Eu adoro festa de reunião de família. Sou apaixonada por Natal, por Ano Novo, por aniversário. Sempre que pode reunir o pessoal, eu fico nas alturas, assim. E é muito estranho, porque sou eu assim e a minha mãe é o Grinch. Então, é muito 880, assim. O meu pai também, que nem eu, também adora. Então, ele colocou o pinheiro já está montado ali na sala, o pinheiro, né? E ele fica contando os dias para a festa, ele quer saber quem é que vem, né? E quer programar. Aí você acha que isso tem um link, Eu acho que freudianamente tem. falando, isso tem um link com a infância, uma sempre. compensação, alguma coisa, ou um lastro dessa infância? Eu acho que é a recordação de algo muito bom. Os meus natais de criança foram natais ótimos, assim, com a família toda reunida, tio, tia, criançarada, primarada toda, e a gente se dava muito bem, apesar de eu ter dito aquelas coisas, né? A gente se dava muito bem, era uma família muito unida, e tinha nossa avó junto, era uma delícia, todo mundo dançava, escutando as músicas de Natal na sala, trocava os presentes, e as crianças correndo no pátio, brincando até altas horas da noite com o que tinham ganhado, né? Tem todo um sabor que é um sabor de amor, que é um sabor de... Dá para falar, será? Desejo satisfeito? Será que é uma contradição para nós na psicanálise? Falar de Contrário. desejo satisfeito, né? É um sabor delicioso, assim, aqueles dias, era pura magia. E eu acho que eu gosto de reencenar isso, eu gosto de trazer isso de volta. E de propiciar isso às pessoas que estão perto. Reencenar foi psicanalítico, hein? Desculpa te interromper, mas reencenar trouxe assim, uma carga afetiva fortíssima, hein? É o amor. E aí, Margarete, e aí, Mitzi? Então, isso aqui é interessante. A relação da Rafa, ela teve o mesmo contexto da infância dela igual ao meu, só que eu tenho memórias contraditórias a isso. Eu tive uma relação de natalina e de ano novo muito bonita, com tradições, né? Minha avó posta na mesa, as crianças não podiam comer na mesa, aquela coisa bem tradicionalista. Mas hoje, eu me recordando da minha infância, do meu final de ano, por mais que tinha isso, sempre faltava algo, que era a relação dos meus genitores, né? Sempre teve essa ausência. E hoje, eu faço essa ressignificação do Natal com a minha família que eu constituí. Eu monto árvore, a gente se junta, meu marido coloca a estrelinha, eu através daquilo que eu tive, mas teve ausência, hoje eu reestruturo uma ideia de um Natal melhor, daquilo que eu acho que é necessário, aquilo que eu acho bom. E é engraçado, eu escutei a Rafa falando dos natais dela, e eu me lembro exatamente, eu correndo, eu brincando, sabe, meu tio se vestindo de Papai Noel, aquela coisa toda, aquela imaginação da criança, só que ao mesmo tempo houve uma ausência e uma infelicidade naqueles momentos. Hoje sim eu vivo o Natal melhor. E você não quer que teus filhos sofram isso. Exato, é onde vem o papel de ressignificar e mostrar para eles que tá tudo bem, né? Que o Natal, por mais simples que seja, é um Natal em família. Porque a ideia do Natal é exatamente isso, é a rememoração de um amor em família. É pelo menos o que eu aprendi e levo isso até hoje com os meus filhos. Digamos assim, a união, né? Eu, por exemplo, criei meus filhos pequenos na fazenda e a gente fazia o Papai Noel, alguém se vestia de Papai Noel e fazia, e vinha o Papai Noel com o saco cheio de presente, e a gente sempre fez isso, né? Sempre continuou o que tinha aprendido e tinha vivido lá na infância, quando era criança, né? E isso tudo é uma continuidade, e as lembranças da gente. E hoje eu vejo a minha filha, a coisa que ela mais gosta, a gente fazia um dinheirinho bem simples na fazenda, mas hoje ela faz assim, dinheiro maior que ela puder fazer, ela faz, sabe? E ela com os filhos dela, ela vive esse momento, sabe? E a gente vê
que tem a continuidade daquilo que a gente trabalhou, né? Que a gente viveu quando eles eram pequenos. E eu vivi também com a minha família. E você, Ricardo? Eu tô achando lindo vocês falarem isso tudo, eu tô meio caotizado aqui. Eu não contava em ficar caotizado no último programa do ano, não. Eu sempre fico um pouco abalado com as histórias da gente, mas assim, a minha família também sempre comemorou o Natal e sempre se reuniu. Obviamente, as matrizes sempre eram as mulheres, basicamente minha avó, minha mãe, né? Meu pai sempre foi ausente, então talvez essa seja a minha falta, a minha rebeldia a dislexia começou a pegar pancada agora, porque isso mexeu com o meu emocional fortíssimo. Vou ligar para o meu analista agora, com licença. Mas eu acho, fazendo igual a Rafa, com licença, me atravessou essa história aí. Porque, como meu pai foi sempre ausente, ele nunca diretamente participou das atividades. Então, era sempre a família completa, incompleta, e ele completa com outra família, né? E vivenciar essa pseudo-felicidade para mim, por exemplo, se tornou um evento marcando a conclusão do ano letivo e as férias que eu começaria para eu não ter que ir para a escola, porque eu também sofria bullying na escola. Mas o evento de reunir a família, para mim, era muito mais uma sensação de pânico de estar no meio disso tudo, do que de um resgate social, de um laço afetivo ou de um estabelecimento nessa história. Mas eu fiquei muito confuso com tudo que vocês falaram, porque eu concordo com tudo e fui começando a pensar como é que acontecia comigo. E fala muito mais das minhas ausências do que das minhas presenças nesses eventos. Eu nunca consegui estar entregue, apesar de alguns esforços. E apesar, por exemplo, da limitação financeira, aquela coisa comercial que foi muito pesada em cima de minha mãe, que criou 10 filhos, a ideia de eu quero tal presente, era um brinquedo que a estrela, né? Antigamente a estrela era massiva na televisão, empurrava você ao consumo. Então eu tive a coleção inteira do Playmobil, que era um negócio dos infernos de caro, aquele Playmobil ali. E eu queria aquele negócio. E eu vi a dificuldade, eu já consegui entender a dificuldade que era para chegar àquilo através do Papai Noel. E aquilo precisava ser precioso, tanto que depois que eu ganhava os presentes, eu vivi em função da disciplina de minha mãe, porque eu não podia quebrar o brinquedo, porque aquela zorra foi cara. Não, né? Assim, toma cuidado, veja como é que você brinca, veja como você empresta, joga, guarda na caixa. Era toda uma técnica que a criança não tem, a criança esbalda tudo. Então, eu fiquei um pouco sensibilizado, eu não sei nem o que, é que eu falo sobre isso, não. Você quer falar alguma coisa para puxar de mim essa conversa aí, rapaz? Ué, Oi, Margarete. Olha, minha não, família. eu ia falar, aí eu lembrei de você, do meu filho. Eu lembro que também eu comprava os brinquedos caros, né? E daí eu fazia ele cuidar. Depois ele cresceu, foi embora, e eu fiquei com aqueles brinquedos ali, e eles foram envelhecendo aqueles brinquedos, e eu disse, meu Deus, o que que eu fiz? Eu não deixei. Não, não é que eu proibia de brincar, mas fazia ter aquele cuidado que parecia que tinha saído da loja depois de 20, 30 anos, entendeu? E isso é um Imagino. erro da gente. E o meu filho hoje é super sistemático. Ó, vou te falar uma coisa, totalmente contrário a isso. Eu fui uma criança que eu não tive brinquedo bom. Eu fui uma criança que eu ganhava boneca de feira, gente. Aquelas bonecas horrorosas, que eu tenho ódio até hoje, aquelas bonecas. Eu vejo, quero passar em cima. Minha família não tinha condições. Quem me criou foi minha avó e meu avô com 6 crianças. Então, os meus pais já tinham se separado há muito tempo. Então, foi assim, meus brinquedos foram brinquedos doados. E hoje, quando eu vejo os meus filhos ganhando, eu faço eles gastar todos os brinquedos possíveis, assim, até o último. Eu falo, gasta, porque daqui a pouco vocês vão crescer e não vão usar mais. Verdade. Então, olha como é diferente. O Ricardo, ele ganhava e tinha obrigação de guardar e brincar. A Margarete também fazia o filho guardar e brincar. E eu vim de um lugar que exatamente com pouco, e hoje eu faço meus filhos. Vocês têm? Vocês gastem. Gastem louco, até né? o final. Que louco. Olha, E aí, Anderson? incrível. O meu caso foi diferente, né? Minha família, desde uma certa. Quando eu era pequenininho, meu pai tinha sorte cristão, mas meu pai queria que a gente curtisse o Natal de qualquer modo, sendo católico ou não. Então eu fazia festa, tal, fazia Papai Noel, descia os presentes. Eu nunca me fui acreditando em Natal, essas coisas.
Eu nunca tive essa afeição assim. E nunca fui de brinquedo também. Então, eu não gostava de brinquedo quando era novo. Quando pegava o brinquedo, a minha diversão era desmontar ele bem pequeno, em pedaços bem pequenos e tentar remontar depois. Eu queria era a boneca Suzy de minha irmã, porra. Não, Que além de ganhava a porra do Playmobil, porra. Não, Playmobil não. O problema é que não eram Playmobil. Não, não era brinquedos feitos para desmontar. Não era desmontado do mesmo jeito. E já comprou a boneca Suzy, não tem mais? Ai, irmã, fiz tanta coisa na minha vida. A boneca eu não Olha, comprei. Mas se você olhar meu escritório aqui, o consultório que mais tem são bonecas também. Ah, Eu vou legal. ganhando, eu vou comprando simbologia. Eu tô ficando bem atravessado com essa historinha aqui. Não tava contando com essa matemática, não. Eu vou roubar de vocês de novo e vou devolver pro Anderson já, viu, Anderson? Só um minuto. Até para eu mudar o clima aqui, que eu já fiquei meio tenso, gente. Espera aí. Filosoficamente, Nietzsche nos provoca com a ideia do eterno retorno. E se tudo aquilo que você vive fosse viver de novo infinitas vezes? O fim de ano, nesse sentido, não é um convite à renovação, mas um teste ético. O quanto daquilo que se promete mudar é, na verdade, uma recusa de assumir a própria forma de vida, a maneira que você decidiu, entre aspas, viver. O novo assusta mais do que conforta, porque ele exige ruptura real e não apenas um calendário novo. E aí, jogando para o Anderson, já junto com uma pergunta, antes para você complementar seu raciocínio, existe algo de violento nessa exigência contemporânea da gente virar a chave toda vez que chega dia 31? logicamente que existe, né? Quando você fala que existem pessoas que ficam felizes com o final do ano, você tem que se perguntar, isso não é um mecanismo de defesa? A pessoa voltando ao recretina infantilismo? Por isso que ela fica feliz, começa a brincar todo? Enquanto outras pessoas aí têm processão, negação e começam a refletir sobre a vida? Ou racionalização como um mecanismo de defesa maduro, né? Até que a gente pode falar o que é maduro, porque na verdade é uma escolha de que se está melhor na sociedade, né? Como funcionam os mecanismos. Mas, de certo modo, a gente pode falar, né? Que assim que fica triste, porque a gente sente a escolha de repetir tudo de novo, de recomeçar de novo com as mesmas regras, tudo. Porque você sabe, é um recomeço, mas um recomeço nas mesmas regras que foi o ano anterior. Pouquíssimas mudanças tem. Acho que só durante o coronavírus que teve anos diferentes, né? E foram anos que parece que não mudaram também, durante 4, 5 anos. E aí, colegas? Margarete, Rafa, Mitzi, o que é que vocês pensam sobre isso? Há algo de violento nessa obrigação de comemorar, de celebrar essa virada da chave, de dizer que está virando a chave? Eu acho que tem. Porque, se for ver, na verdade, não vai ter mudanças. Não vai haver mudanças. Porque você vai ter que continuar a sua vida daquilo que tu foi dia 31, vai ter que continuar dali para frente. E os bilhetinhos lá escrito, eu quero fazer isso, os sonhos, em vez de ser metas, entendeu? Então, é como se fosse a pessoa se sente na obrigação de criar essas metas ou sonhos e acaba sendo violento para ela. Porque ali, 365 dias, ela vai sofrer se ela não cumprir aquilo ali. Então, se torna uma violência tanto no início do ano, e quanto lá quando chega ao fim do ano e ela não cumpriu aquilo, aquela pessoa que quer levar a ferro e fogo, né, que quer cumprir e não consegue cumprir, ela vai sofrer com isso, né? Então eu acho que é violento, sim. E aí, Rafa e aí, Mitzi? Pois então, eu não gosto de ver como se fosse uma violência, talvez porque eu não faço isso. Porque você gosta. Porque eu faço isso. Mas, sim, eu acho que existe uma campanha, inclusive midiática, né? De ano novo, vida nova. Mas não é assim, a gente sabe que não, né? E fiquei pensando naquelas coisas que tu colocou um tempo atrás, assim, o que é do nosso desejo e o que é vindo de fora.
que é pressão dos pares, o que é que a sociedade me exige querer, né? Isso é uma constante. Eu acho que cada pessoa tem que se perguntar, tem que se conhecer o suficiente para tentar tirar, romper essa dualidade, porque existe, sim, uma pressão da família, dos amigos, da própria sociedade, da cultura para determinadas mudanças, determinados desejos, fazer dieta, entrar na academia, né? Ou ter um filho, ou casar, sempre tem aquelas coisinhas que todo ano o tio e a tia vão perguntar, a mãe vai perguntar, mas e esse ano, dessa vez, tu consegue? Né? E o quanto disso é que a gente realmente quer? O quanto disso é realmente o nosso desejo? Porque eu acho que quando tem o nosso desejo, a coisa pode acontecer. Muito esforço. Porque o desejo só... Eu não acredito naquela máxima do querer é poder. Eu acho que aquilo lá é balela, não tem essa do querer é poder. Mas você acredita que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar? Muito menos! Acabamos de destruir seu sonho de Xuxa, viu, colegas? Você que está assistindo aqui agora, Patrícia Rafa acabou de detonar a sua realidade. Eu acho Desculpa, que essa Rafa. frase aí é um símbolo do Nana pra ele muito forte, né, gente? Querer o poder, a culpa é que eu não ter, é meu, é porque eu não quis. Só que eu Não fiz. quis o suficiente. Você não Porque teve força no você não desejo. sabe capaz Margarete, você está com o microfone fechado, Margarete. É uma Desculpa. pressão social, gente. Foi o que a Rafa acabou de falar. É uma questão de pressão social, onde a gente se sente obrigado a fazer o que as pessoas, todo mundo faz, e também dar conta daquilo que eu quero. Por isso que eu escutei a Rafa e eu concordo com ela sobre essa relação do não querer e o querer de si mesmo. É de você aprender a separar essa pressão social que o mundo exige, que todo mundo exige, de ser magro, ou de ficar rico, ou sei lá o quê, que colocam como meta e objetivos mundiais, e a gente separar realmente aquilo que nós queremos individualmente para cada um. Quando eu me pego no final do ano, eu faço exatamente essa reflexão. O que todo mundo quer a mesma coisa. Hoje é a época do monjá, todo mundo quer emagrecer. Mas o que de fato eu quero? Eu quero emagrecer para ficar saudável ou para me aparecer? Eu quero ter o meu lugar por si só, ou eu quero viver no meio de todo mundo, onde todo mundo tem que me aceitar e eu que tenho que aceitar o que todo mundo quer? A Rafa ela falou categoricamente tudo aquilo que eu queria dizer. Bom. Margarete, fala aí, agora só destrava teu microfone que tá fechado. Tá fechado. Você tá fechado seu microfone. Não, Agora. eu fui complementar ali uma fala e agora pode passando para frente. Vai lá. Tá. Vamos lá. Na contemporaneidade, essa fantasia se intensifica. Redes sociais, discursos motivacionais e a cultura do desempenho vem da ideia de que basta querer diferente. Aí vem com a fala da Rafa. Basta querer diferente para ser diferente, mas o desejo não obedece à lógica do esforço consciente. Lacan nos lembra que o desejo é sempre o desejo do outro. E muitas resoluções de fim de ano são apenas tentativas de responder às expectativas alheias, não à escuta real de si. E então pergunto para vocês, o que fazer quando percebemos que o novo desejado é, na verdade, uma repetição maquiada? Autoanálise, processo de autorreconhecimento, o olhar que você tem, onde destrinchar e separar aquilo que é do outro, aquilo que é seu. Foi exatamente o que a Rafa falou e eu concordei. É sobre você separar o teu próprio lugar intimamente, emocionalmente, socialmente, onde para você quer para os próximos dias da sua vida. É viver o estado presente para si mesmo e entender que lugar que você quer se caber. É sempre esse lugar. Final do ano, para mim, é sempre esse lugar. Não só o final do ano, mas no final da semana, no final de um dia, para onde eu quero estar, o que eu quero para mim. Saber separar é muito difícil. Né? A gente está alienado ao social, a gente está alienado ao outro. É uma, assim, eu posso dizer assim, emocionalmente falando, não, mas
fisiologicamente falando, o quanto isso é doloroso. Por isso que o psicanalista é depressivo, né, gente? Não vamos, né? E aí, Quanto isso colega? é difícil, né? Quanto é difícil na sociedade de hoje ter tempo e ter. A gente estava conversando isso, né, Ricardo, nas redes. O quanto é difícil na sociedade que está tudo correndo e tudo sendo jogado em você a todo tempo, aquela loucura, aquela correria, aquela agilidade de informações, né? O quanto é difícil você ter a tranquilidade, a paciência de se dar tempo de pensar no seu desejo, pensar no que você realmente quer, no que você realmente gosta, no que você realmente é bom, no que realmente aquilo vai te trazer, enfim, poder refletir. E eu quero dizer que eu estava com uma paciente e ela falando sobre a vida profissional dela, né? Que está numa pausa agora, né? Ela foi demitida, está numa pausa, e ela está tentando rearrumar a vida dela. E a pergunta que ela fez para mim foi muito simples: o que eu faço? Então, uma pergunta muito simples: o que eu faço? Eu queria saber o que eu faço da minha vida agora? Que carreira que eu sigo? Que norte eu tenho? E é uma pergunta simples, mas completamente complexa. Porque a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que saber o que a gente gosta, o que a gente deseja, o que a gente tem de interno da gente, de mecanismos, de conhecimentos, de interesses, né? Quando essa Então, pergunta vem, perdão, Ricardo, Dá-me. quando essa pergunta vem, Rafa, eu acho muito interessante você mandar uma resposta exatamente aquilo que ela não deseja. O que eu faço? Faça o que você quiser. Tem essa responsabilidade de sustentar aquilo que você nunca sustentou na sua vida. O desejo de ser. Rapaz, normalmente eu vou para Mas, outro lado. Eu gosto dessa posição também, Mitz, mas às vezes eu para outro lado. Eu jogo normalmente assim, em vez de o que é que eu faço, assim, o que é que lhe falta? O que é que lhe falta? Para ver o que é que dá. Até porque eu fico buscando também essa falta, né? Eu fico tentando identificar essa falta. Porque se o nosso desejo vem a partir da angústia, né? A gente precisa ter esse momento. E essa busca é incessante, porque nunca de fato e de forma concreta a gente vai desenhar esse desejo da forma que a gente quer. Seja uma relação saudável, seja o estabelecimento de um momento feliz entre família, seja um relacionamento, seja reconexão, seja compreensão. O que a gente quer, na verdade, é a gente se expressar sem a gente ser recalcado o tempo todo, mais do que a gente já se recalca. Só que a gente vive, de fato, numa sociedade que nos aliena de maneira com que determina que o nosso desejo é o desejo que a sociedade acha que é, a gente nem sabe o que é, porque a gente não sabe nem o que é que falta. O que é que falta? A gente não sabe o que é que falta. e eu penso Então, muito essa hora, assim, como a hora que você redefinir também o ideal teu, realinhar, né? O eu ideal e o ideal teu. A gente fala que está completa a sociedade, mas às vezes as cartinhas que a gente faz é mais um realinhamento do que eu quero ser o ano que vem, qual o ideal que eu quero seguir. Às vezes você nem vai seguir aquilo, porque ideal é um ideal, não é feito para ser conquistado. A gente não cria para isso. E é feito porque assim, o que esperam de mim, o que eu espero de mim e como que eu vou tratar esse futuro. A essa questão muito complexa de nós, sabe? Quando o Ricardo fala assim, eu sou que nem o Ricardo, só que no eu penso tudo que eu não fiz. Em vez de pensar tudo que eu vou fazer, eu penso tudo que eu não fiz. Falo, por que eu não fiz? Por quê? Quanto? O que mudou no pensamento? Isso é dolorido demais, gente. A pessoa que tem essa mania que, em vez de pensar no futuro, refletir o que não fez no passado, é bem difícil. Tanto o ano novo como o aniversário são épocas que eu fico. Aniversário é pior, eu fico o mês inteiro de deprê. agora você acha, Margarete, que Ah. essa relação se estabelece mais pela falta ou pela busca do desejo, a descoberta daquilo que você pode fazer? O que é que você pensa sobre isso? Fala aí novamente. Quando a gente está nessa conversa aqui, você acredita, você defende mais que a gente vai mais pelo caminho da falta, o que é que me falta, ou o que de fato o que é que eu desejo? Como uma pergunta dessa que Rafa trouxe da paciente dela.
Da paciente dela? Então, aí eu acho que é o que está faltando nela, né? Porque o que que foi? Ela condicionou a vida dela em cima do emprego dela. E terminou aquilo, é que nem a mulher que condiciona o casamento dela, a vida dela num casamento onde que ela não tem uma profissão, aonde que ela não corre atrás da vida dela, ela só corre atrás dos entes queridos, e uma hora os filhos voam, o ninho fica vazio, digamos, e o marido vai embora. E essa pessoa, essa paciente, aconteceu isso, aconteceu da falta que ela está tendo de ter estruturado, ela se estruturado, né? Ela se estruturado como pessoa. E não só como uma pessoa que ia lá, cumpria o objeto dela todo dia, o trabalho dela, e voltava. Então, quer dizer, o dia que ela ficou sem um emprego, ela ficou sem chão, né? Daí fica a Rafa tendo que resolver o problema dela. E no final de ano é uma roubada, hein, gente? Que é Tem uma algumas roubada. empresas que chegam também no final do ano, é demais. Lacan nos diz que o desejo não tende à satisfação, mas à sua própria continuidade. Eu não posso falar de Lacan, gente, porque eu só lembro de Mites, que é lacaniano, e lembro de Rafa batendo de frente com a história do falo. Isso ficou na minha cabeça, mas vamos lá. Lacan diz que o desejo não tende à satisfação, mas à sua própria continuidade. Nietzsche nos diz que querer algo diferente exige, antes, suportar ser quem se é e como se está. Bauman diz que vivemos tempos em que a promessa de recomeço constante encobre a incapacidade de sustentar compromissos consigo mesmo. E Byung-Chul Han fala que a positividade do você pode tudo produz sujeitos exaustos, transformados, performáticos e exauridos de si mesmos, desachados em meio às suas realidades. E aí eu pergunto para vocês, seria possível, né, apesar dessa história esfuziante do final do ano, do Natal, do Réveillon, seria possível pensar o fim do ano não como uma promessa, mas como luto? O luto do que não fomos, do que não mudamos, do que não virá, do que não vai acontecer, do que é fantasia. Aí, o que vocês acham? Esse luto, ele é necessário, sim, é um luto. Foi o que o Anderson trouxe agora há pouco, sobre essas promessas que a gente faz, né, Margarete? Essas promessas, esses objetivos, e aí a gente se dá conta daquilo que a gente não conseguiu fazer durante todo o ano e começa a se recobrar e cobrar para um novo sentido de vida. Essa relação de morte, ela se faz necessária para um novo começo. Nós somos pulsão de morte, não pulsão de vida. O que faz a gente dar conta da nossa própria vida é saber que a gente não dá conta de tudo. E isso dá sofrimento. Porque saber que você não dá conta de tudo, né? Um sofrimento com prazer, né? Porque o ser humano, ele é constituído com prazer e desprazer a todo momento, em todos os sentidos. O final de ano, ele só aumenta mais essa relação, dessa relação fisiológica, de fato, de sentir a dor de você não ter conseguido objetivos tão pequenos ou grandes que você acaba colocando na sua meta de vida, né? Esse luto, ele é importante. Eu falo que final de ano é um momento onde eu me recolho na minha insignificância e começo a matar tudo aquilo que eu não consegui dar conta. É Eu acho importante. legal que quando você vai para neurologia, para neuropsicanálise, eles falam que a dopamina... O pessoal tem um erro de falar que a dopamina é o neurotransmissor do prazer. Só que não é. É o neurotransmissor que afeta o prazer. Se você tem uma carga de dopamina, pode ser prazeroso ou não. Porque ele só faz mutar o prazer seu. O cérebro não entende, né? Lembra disso? O cérebro, ele não entende a relação de prazer e desprazer. Isso, tanto que muitos dos neuropsicanalistas, eles estão falando que o mecanismo de dopamina está ligado diretamente à pulsão, né? Que a gente fala. Então, como a pulsão é catalisada, é pelo mecanismo de dopamina. Por isso, assim, lembrando que, como fala o Lacan, o curso é um excesso de dor que dá prazer. Então, a gente faz isso, né? Só que, assim, você está falando que tem esse momento de luto.
Eu acho difícil falar que é realmente um luto, porque luto, assim, quem sabe perder um pai, todos sabem como que é diferente. A gente sabe o que não fez, sabe o que quer fazer, e sabe o que não faz coisa que quer fazer e não vai fazer. A gente pode até se iludir, mas a gente sabe os obstáculos que estão no ano que vem. Eu acho que é só uma sensação realmente que o nosso narciso interno precisa ser reforçado para a gente continuar. Continuar acertando, continuar falhando e aceitando que falhou, né? Que eu acho que é o que mais dói. Mais dói que saber que a gente não é capaz de fazer tudo, é perceber que a gente não é perfeito, né? Por isso que a gente não é capaz de fazer tudo. A gente não é Boa. criança idealizada. Manda, Rafa. Eu pensando aqui com vocês e me dando conta de tanta gente que tem esse espírito do Grinch no final do ano, né? Que tem esse espírito assim de porco, É né? você ou sua mãe que é o A Grinch? minha A mãe. sua mãe. Vou guardar isso pro resto da vida agora. Mas, assim, tem muita gente que tem problema muito sério, né, no fim de ano. Existe até uma síndrome, né, sobre isso, assim como tem no inverno também pessoas que ficam muito depressivas, né. O fim de ano também tem gente que entra numa uma bad trip, assim, fodida, né, se é que a gente pode falar essa palavra aqui. Mas, assim, eu fiquei pensando por quê, né? E eu acho que um dos motivos é esse luto que tu está falando, Ricardo. Mas é um luto que a pessoa não consegue viver. É a melancolia que o Freud falava, sabe? É a internalização para si daquela falha que aquele ano que não deu certo, todas aquelas coisas que não fluíram e aquilo tudo entra dentro da pessoa e fica cristalizado ali, amargurando aquela pessoa, né? E trazendo o pior, assim, o pior dos sentimentos contra ela própria, né? Uma raiva de si mesmo por não ter conseguido atingir aquela, às vezes as tais das metas de começo do ano, né? Então, eu acho que pode ter uma ligação entre esse luto que você está falando, essa melancolia, né? E essa depressão, esse estado muito para baixo, muito pessimista que algumas pessoas ficam no fim de ano. Só para deixar aqui um adendo, quando a gente olha para o estado de luto, até para o Anderson, o nosso cérebro ele não entende essa separação do luto de uma morte com um luto sentido, tá? Então, quando a gente fala sobre o contexto de luto, a gente está falando de uma forma generalizada do sentido fisiológico. Nosso cérebro, ele libera, de certa forma, a relação de hormônios, dopamina, serotonina, mas ele não entende para que é e qual o sentido da coisa, qual o objetivo. Ele simplesmente ele libera para poder sentir. Por isso que fala que é a relação do gozo. Então, morte de pai, morte de mãe, morte da vida, morte do sentir, é a mesma coisa, é um luto único. É do âmbito real, né? Resumindo. Quase isso. É do âmbito quase. real, é pouco Não. simbolizado, assim. Eu acho que uma das coisas, como a Paty falou, que a gente pode lembrar sempre, é que todo final do ano, no meio da festa, vamos falar das pessoas que morreram esse ano. Tem sempre homenagens que se foram, né? Como mostrando que é um ato fúnebre, né? Você está enterrando um ano no final das contas. Por isso o estado do luto, né? Essa coisa mais generalista, o mais sentido, o mais fisiológico, o mais de matar aquilo que está doendo para realmente renascer naquele momento. Então, que a Rafa trouxe exatamente nesse contexto. Vamos fazer memoriais em relação a esse sentimento e reestruturar e reiniciar uma nova ideia de vida. E aí, Margarete? Então, eu estava pensando aqui sobre, por exemplo, as pessoas estão lá na festa de família, né? E tem aquela pessoa, que nem o Ricardo, que fica mais melancólico, não é? E daí tem sempre aquele parente que vem com xiste. E daí leva aquelas brincadeirinhas, né? E a pessoa sofre. Às vezes a pessoa não está afim de sorrir ou de, né? Não está feliz igual os outros estão lá. E daí o xiste chega com as piadinhas,
para tentar inserir a pessoa, às vezes, né? Não se sabe também, o parente, se é a intenção de inserir essa pessoa ou é de machucar mais essa pessoa ainda, que já passaram o ano inteiro, né, longe. Eu vou pegar esse adendo da Margarete aí, ó. Aquela assim, bem, bem negrito. Por isso que é necessário, no final do ano, a gente permanecer na nossa terapia. Por mais que o psicanalista ali entre em recesso, a gente fica ali em estado de alerta, né? Rafo, branco, que a gente sempre tá ali em escuta Precisa. e esperando. Porque a gente sabe que esse momento das reuniões familiares que colocam as pessoas num estado extremamente depressivo e melancólico. Sim, E as pessoas, eles... nesse momento, dispersa, né? Sim, e voltam sofrendo. Eu acho complicado, porque quando eu olho para a da minha família, sempre minha família foi uma família muito nuclear. Tio, tia, primo, nunca participou do final do ano. Era sempre assim mesmo, meu irmão. Então, assim, a pessoa que sempre estava lá. E ainda assim, tinha o desconforto, tinha... Eu acho que essa parte foi muito além de se colocar reunião de família, até porque tem muita gente, assim, ele está falando de Natal muito. Natal é encontro de família. Mas no Ano Novo, não. O Ano Novo, muitas vezes, as pessoas passam no prédio, na rua, na festa, e tá comemorando com pessoas que nem conhecem. E tá lá, hein? E ainda assim se sentiram sugados por estar lá, né? Porque faz parte do pensamento neurótico, né? A gente tá sempre se culpando por algo que a gente nem sabe que se fez ou não. Onde É é isso culpado. mesmo. E nesse momento, assim, de renovação, a gente tá renovando a culpa também, né? Como bom neurótico que somos. Eu tenho uma pergunta para vocês. Essa é direcionada 1 a 1. Gostaria de ouvir a resposta de todos. Se o próximo ano não trouxer nada de novo, e não estou falando novo nas carreiras, nos projetos pessoais e tudo mais, mas na simbologia desse novo, se o próximo ano não trouxer nada de novo, o que em você ainda assim precisará ser sustentado? Não funcionar, tá? Se não funcionar, não. Esse ano foi triste. Como é, Anderson? Eu não quero repetir 2025, não, tá? Eu não tô... Foi bizarro 2025, foi? Foi. Muitas coisas aconteceram. Quase morri 2 vezes esse final de ano. Eu não quero repassar por isso, não. Tá muito bom tudo que tá. Mas é difícil, né? Você tem que falar o que eu vou ter que sustentar. Porque quando você passa um ano, a gente quer ser diferente. Nem só o ano, não só o ano, mas a gente também, né? A gente pega nossos aprendizados, tudo aquilo que a gente passou no outro ano e sejamos melhor, né? No próximo. Tem que sabe, melhor, seja mais culto, mais maduro. E aquela coisa, né? Não é porque a gente tá se envelhecendo que a gente tá amadurecendo. A gente pode estar amadurecendo também. E sempre é difícil a lidar com essa situação. E é uma questão assim, como eu vou sustentar de novo? Muita coisa eu sei que passou nesse ano agora, não tem como se repetir. Você sabe que você conversar com umas coisas com você, cara, esse problema não vou poder ter 2 vezes, não com da mesma forma. Não nesse ano ainda, né? Talvez daqui a 10 anos, quem sabe? Mas pensar em reviver e repetir, por mais que a gente saiba que Freud foi muito influenciado por Nietzsche, tanto que a ideia de pulsão de morte, repetição, tudo isso está muito ligado, né? Amar a dor, amar a vida. É difícil imaginar assim. Bom, eu posso pensar nos próximos 10 anos se repetindo. Muita coisa boa aconteceu. Mas também, essa coisa que você reflete sobre. É mais difícil de focar na parte boa, isso vem de ser humano, do que do risco, né? Da parte ruim. Boa. É E aí, mais difícil Margarete, lembrar aí, do que Rafa? é ruim. E aí, Mitzi? Eu quero. Eu acho que está muito nessa relação de saber que eu não vou dar conta e tá tudo bem não dar conta. É sustentar a minha angústia, da relação daquilo que sempre vai faltar dentro de mim. É muito mais sobre não saber o que eu tenho, mas é entender o lugar que eu procuro estar. É sustentar literalmente a minha falta. Pô, meteu com gosto. Margarete, Rafa, como é que tá? Eu tô me coçando todo, hein? Cadê Juliana Dutra nessa hora? Meus acessos histéricos. Pensei Diga nela aí, Rafa, agora. diga aí, Margarete.
Tá? Eu não consegui me sustentar, digamos assim, fora, digamos, o que eu. Minhas metas são cumprir com a faculdade, né? E eu acho que é isso aí. A gente tem que se sustentar dentro daquilo que é o que vier e acontecer, e você, dentro ali do seu desejo de acontecer, e se não acontecer, você deixa passar e não se estressar. Se sustentar dentro disso aí. Me Entendeu? ensina essa fórmula aí, hein? Para eu fazer bonequinho de voodoo é 15 minutos. Até agora foi mais. Ó, como a Rafa faz. Em 15 minutos eu resolvo isso aí. E você, Rafa? Ó, bichinho. Eu tô aqui pensando, meu Deus, se esse ano se repetisse, o que eu teria que sustentar? Foi tanta coisa boa, sabe, Ricardo? Foi um ano, assim, abençoado para mim, porque eu estou praticamente fora do mundo desde 2015. Então, são 10 anos de doença, muito forte, muito, muito restrita, muito estagnada. Foram 10 anos que foram para o lixo, assim, sabe? 10 anos que foram jogados fora, que a minha vida entrou num recesso, e o tempo passando. Então, esse ano trouxe tanta coisa genial, trouxe amigos, trouxe um curso que está revolucionando a minha vida, trouxe viagens de novo, trouxe a rede com todo o arcabouço de ideias sendo jogado para fora e sendo recebido para dentro. Então, foi um ano muito, muito bom, e que eu faria tudo de novo, sustentaria no maior prazer esses reencontros todos e esse reinscrever de novo na vida, né? Se reinscrever de novo na vida, na potência de existir. Eu acho que estaria disposta a fazer tudo de novo. Mas não vai acontecer, vai ser melhor ano que vem ainda, porque vai ser melhor. continuação. Afinal de contas, hoje é um novo dia, um novo tempo que começou, todos os nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Que futuro é esse? Quando eu fiz essa pergunta, gente, eu me respondi também, eu tomei nota, porque eu estava escrevendo a 4ª carta para Rafa, e aí eu pensando sobre isso, eu fiz a seguinte anotação. Para mim seria alteridade, e eu entendi essa alteridade como uma experiência de reconhecer e sustentar a existência do outro como outro, irredutível a mim, aos meus desejos, às minhas projeções ou às minhas expectativas. Não seria apenas respeitar as diferenças, mas algo mais radical. Aceitar que o outro não coincide comigo, não me completa, não me confirma, e não está a serviço da minha fantasia. Acho que 2025 me ensinou a sustentar as diferenças em minha alteridade e compreender que eu ocupo um local natural de infringir limites sociais, limites dogmáticos e tudo mais, que não fazem parte do meu dia a dia, da minha realidade. Eu não consigo me ater neles. E me associei a pessoas, inclusive, que não se atêm neles também, ou a eles. São pessoas que infringem, que batem. Eu acho que isso eu sustentaria, sabe, de tudo. Mas minha angústia vai embora junto, cara. Se eu penso 10 coisas, eu acabei esse programa aqui, eu pensando já aqui agora comigo. Caraca, eu achei que ia ser uma coisa esse programa, já estou saindo todo costurado dessa zorra, que nem o Frankenstein de novo. Mas vamos lá. O que é que eu tenho aqui para... Acho que a gente é meio perverso, sabe, Ricardo? A gente esculhamba as leis, a gente quer detonar o status quo da coisa toda. Eu acho que a gente tem um pezinho na perversão. Tá mais para histérico, hein? Ah, total, né? Meus acessos histéricos são ímpares, gente. Temas eu sou fonte rica para um analista. Mas vamos lá.
Talvez o maior engano do fim de ano seja acreditar que a mudança acontece por decreto simbólico. A vida psíquica não reconhece datas comemorativas. O inconsciente não faz contagem regressiva, ele insiste, retorna, desloca, repete. Quando algo muda de fato, não é porque o ano virou, mas porque o sujeito suportou atravessar uma verdade incômoda sobre si, e isso raramente é celebrado com fogos. Há uma violência silenciosa na exigência contemporânea de renovação permanente? Talvez. Mas o seja melhor, seja outro, recomece, às vezes aparece de forma imperativa, que muitas vezes mascara a incapacidade coletiva de sustentar o tempo do processo, da falha e da incompletude. A psicanálise se opõe a essa lógica ao lembrar que não há sujeito sem resto, não há transformação sem perda e não há novo sem luto. Nietzsche talvez nos diria que não se trata de mudar a vida, mas de afirmar a própria forma de vida. O problema não é repetir, mas repetir sem saber. O eterno retorno não é castigo, mas é um critério. Viverias de novo aquilo que vives? O fim de ano, então, deixa de ser promessa e se torna uma prova. Não do quanto se deseja mudar, mas do quanto se suporta responder por aquilo que se é. Lacan, para variar, radicaliza ainda mais. O desejo não aponta para um futuro ideal, mas para um furo estrutural. O que falta não será preenchido pelo próximo ano, pela próxima meta, pela próxima versão de si. Se atente. A insistência em promessas de mudança pode funcionar como defesa contra a angústia de reconhecer que não há completude possível, que viver é, em parte, aprender a habitar esse vazio sem apelar muito para as ilusões salvadoras. Talvez o gesto mais ético desse final de ano, ao atravessá-lo, não seja escrever listas de resoluções, mas sustentar perguntas. O que em mim insiste, o que eu repito, o que eu gozo ao não mudar, o que eu temo perder se eu mudar de verdade. Entre o tudo novo e o de novo, há um espaço raro de lucidez. É nesse intervalo sem promessa, sem espetáculo, que algo pode finalmente se deslocar. E aí sim desejarmos feliz festas, feliz ano novo. Meus colegas, essa é a conversa sem recalque de hoje, nossa conversa de verão. A gente mudou o esquema de última hora e eu gostei demais de ter vocês 4 aqui. Porque quando a gente começa a dialogar sobre vida pessoal e psicanálise, quando a gente é atravessado por isso tudo, a gente faz um sarapatel, que eu não sei vocês, mas eu levo metade para a minha análise, que é um negócio sério. Mas eu gostaria de trazer aqui, mais uma vez, Anderson Scaranaro, Margarete Tirlone, Mitzi Mesca e Patrícia Rafa. Eu gostaria que vocês apresentassem para os nossos espectadores, lembrando que eles, por favor, vocês, curtam, ative o sininho. Eu nunca sei essa ordem, mas é tudo que você tem que marcar. Comente, a gente quer saber o que você pensa, velho. Não é só dar o like, não. Assista, comente, chama a gente no WhatsApp, tem uma turma da Zorra, como o Margarete, que está aqui com a gente hoje. Margarete dá feedback da Zorra toda. A gente sabe o que o Margarete pensa. E eu adoro isso. Tem uns polêmicos, Anderson Scaranaro, que é meu brother, meu chapa de polêmica. Você é polêmico. Tem Mitzi Mesca, que é a turma de fogo no parquinho, mas vamos brigar. E Patrícia Rafa, que vamos fundamentar para a gente botar um fogo no parquinho com qualidade. Então é minha turma boa. Eu gostaria que vocês se apresentassem, colegas, para a gente concluir o programa de hoje, dizendo como é que as pessoas te acham, como é que vocês são acessadas, se vocês estão atendendo, como é que está a agenda 2026 e por aí vai. À vontade. Vou começar. Manda ver. Ser? Primeiro, antes de qualquer coisa, Rafa, esse ano foi um presente conhecer você, viu? Você me trouxe muitos incômodos, mas de um jeito muito positivo. Ricardo Branco foi um presente. A gente brinca, eu falo que ele é meu papai, né? Peguei amor nesse menino, pelo amor de Deus. O Anderson eu já conheço já faz um tempo, a gente já teve bastante imparcialidade, mas a gente se gosta e se respeita muito, né, Anderson? Marlene, Margarete, obrigada. Adorei te conhecer também. Eu quero desejar a todos um ótimo 2026, com bastante angústia, bastante histeria para 2026 a gente entrar doido de pedra para esse próximo ano. Meu nome é Mitzi, sou psicanalista e também trabalho com outras terapias, né? Eu tenho um site, www.mitzimescapsicanalista.com.br. Meu telefone é 16 988398410 e meu Instagram é Mitzi Mesca Psicanalista. Minha agenda de 2026 agora acabou de abrir, né? Consegui organizar
Caso vocês tenham interesse, me manda mensagem no WhatsApp, fiquem à vontade. Tem dúvidas, pode me chamar também. E eu estou aqui para não só partilhar, mas também trazer novas ideias, né? Então, espero que todos vocês tenham um ano maravilhoso. Uhum. Gratidão pela participação esse ano, hein, Mitz? Ano que vem tem mais. Com certeza. E aí, Margarete, e você, Margarete? Eu queria agradecer o convite. Estou meia tímida, primeira vez que estou participando, chegando mais perto de vocês. Eu adoro todos os programas que vocês fazem, adoro as discussões, os conhecimentos, amo assistir vocês e muito obrigada mesmo, né? Eu também estou com a agenda aberta aí para 2026, estamos aí, meu telefone é 65 99290 9241 e meu Instagram é @psicanalista Margarete Tironi. E agradeço muito, um ano muito próspero para nós todos, né? E muitos programas por aí para vocês, né? E eu quero perder um pouco essa timidez aí da telinha, tá bom? Você vai estar no meio do ano que vem, Margarete. Não fuja não, viu? Tá bom, estarei à disposição, né, Paty? E estamos aí no pedaço, tá bom? Beijo para você. Gratidão, Margarete, viu? Muito bom ter você aqui. Seu Scaranaro, Boa noite. Então, sou o Carranaro psicanalista, né? No Instagram. Eu não lembro se tá psicanalista ou psicanálise, mas uma coisa assim. Meu telefone é 11. Eu sei, é escaranaro.psicanálise, eu sei. Meu telefone é o 1197-210-8585. Eu tô pensando em fazer um novo processo também no TikTok, eu falei até alguma coisa, mas a preguiça também me forçando aí devagar com isso. tem E mais rede chegando aí, hein? eu desejo a todo mundo assim que tenha um ótimo ano novo, que sejam ideias que eu sejam fortificados e que sejam bem felizes. Que poético, viu, velho? Eu acho que para achar ele no Instagram seria melhor Anderson, né? Que seria mais fácil de guardar. Porque os caras. Mas, Scaranaro, me diga uma coisa. Você tá com a agenda aberta para 2026? Estou totalmente aberto, pessoal. Eu tô indo com calma nessa parte. O minha agenda tá com bastante espaço. Então, pronto. E Rafa? Ô, meu caro, muito obrigada por ter me chamado de novo, me aguentar aqui, a gente fica se debicando. Vocês não veem as nossas caretas, os nossos debiques aqui, é muito bom, muito divertido. Podem me achar no Instagram, Pati Rafo Coutinho, tudo junto. Pati só as 3 primeiras letras, Rafo com 2 Fs de foda ou de foca. Depende se a família Que permite ou não. upgrade, saímos de foca para foda? No Spotify, vocês podem me achar no canal Freud e o Transfeminismo. Por favor, vão lá me escutar, lucubrar 1000 coisas lá sobre psicanálise, muito mais. E sim, estou com a agenda aberta para 2026. Telefone é 51 8112 8251. Muito obrigado, queridos. Espero que o Natal traga muita paz para todo mundo, mesmo os que não acreditam, que nem eu, mas que traga para vocês tudo de gostoso, muito mais do que a ceia, coisas gostosas no coração de vocês, e um ano novo que seja muito, muito especial, que nós todos merecemos depois de alguns anos aí bem difíceis que nós tivemos. Então, que nosso 2026 seja um ano bom, apesar das eleições que vão vir, né? Vamos ficar atentos a isso, né? Vamos ficar atentos a isso. E é isso, meus queridos, vamos nessa. Bastante histeria, né, gente? Oi? Bastante histeria aí para 2026. Maldade de falar isso. Claro. Todo mundo com bastante traços perversos, para ignorar a lei e ser feliz. Eita! Para você que está aqui com a gente,
Gratidão por participar do programa. Vamos lá no comentário, chama a gente no WhatsApp. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, não sabemos. Todos os nossos sonhos serão verdade. Piorou, Freud diz que não. Lacan vai dizendo que também não. Mas o futuro já começou. Faça a sua parte, leve sua angústia debaixo do braço e veja o que dá para fazer com isso. No mais... Sempre tem pai, mano. E vamos Como fazer é? a festa. O pai me falar que a vida é boa. Sempre tem ele, pra você se apoiar. É verdade, é verdade. Tem um Ainda assim vale a pra pena. salvar. Ainda assim vale a pena, ainda assim vale a pena. Mas no frigir dos ovos, se divirta o que for possível dentro do final do ano e celebre suas vitórias. Celebre todos os seus processos e sua capacidade de encarar suas angústias. Fogo no parquinho. Isso. E a E festa vamos lá. Super E vamos lá. O Ricardo travou, mas quando a gente termina. Então, tá bom. Beijo, Um beijo a todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.